você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Deixa a luz entrar no seu coração e o amor falar com grande emoção. A paz seja sua, constante harmonia na caminhada evolutiva do dia a dia. Cante bem forte, Jesus é alegria. Vamos em frente em sua companhia. Ele nos guia para a evolução. Não tenhas medo, não há o que temer, pois tudo passa é uma razão de ser. Deixa a luz entrar no seu coração. Deixa a luz entrar no seu coração. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para estudarmos um pouco mais acerca do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que permita que os Teus mensageiros de luz, os Espíritos amigos da Casa do Divino Espírito Santo, possam nos envolver nesse instante, para que possamos, Pai, abrir os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos penetrar na essência dos Teus ensinamentos. Abençoa-nos, Senhor, os propósitos nobres de melhoria. Abençoa a todos que estão nesse instante passando por provações, por todos aqueles que viram seus entes queridos partir para o mundo espiritual. Ampara esses corações que se encontram na dor, no desespero, aqueles que se encontram hospitalizados, vítimas de qualquer tipo de enfermidade. Abençoa todos os trabalhadores do mundo físico e espiritual, as equipes médicas, as pessoas que trabalham para minorar um pouco das necessidades dos nossos irmãos que se encontram em dificuldade. Ilumina, Senhor, as nossas mentes, abençoa para que possamos trilhar o nosso caminho e que possamos ainda mais, Senhor, confiante na Tua presença em nossas vidas, trazer um pouco de paz, de serenidade para os nossos corações. Pedimos a assistência amiga dos Espíritos da Casa do Divino Espírito Santo, que possa intuir a nossa irmã Valquíria, para que ela possa fazer o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, boa noite. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 23 do Evangelho, Estranha Moral. Nos dias anteriores, nas semanas anteriores, nós já estudamos odiar os pais, abandonar pai e mãe, e hoje nós vamos estudar deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, e não vir trazer a paz, mas a divisão. Os dois ensinamentos, as duas falas de Jesus, que deixa muita interrogação em todos nós, porque, como é que se diz? Descamba de tudo que ele nos ensinou, de toda a visão que nós temos dele. Nós temos, né, que nós já sabemos que essas palavras têm a ver
tem explicação para essas coisas, não está aqui ao pé da letra, como a gente está vendo. Mas muitos de nós, encarnados ainda, que não somos espíritas, ou que não temos até religião, muitas pessoas na Terra ainda estão, né? Ainda na estaca zero nesses ensinamentos cristãos. Há de achar essas coisas muito estranhas, né? Jesus mandar odiar os pais, né? Como em outros ensinamentos, ele diz, amai os seus pais, né? E manda que a gente respeite pai e mãe, pai e mãe. E agora vem na frente, ele diz odiar os pais. Ele diz abandonar pai, mãe e filhos. Olha só, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos, cuidado de enterrar seus mortos. E não vir trazer a paz, mas vir trazer a guerra, vir trazer a divisão. Então, são ensinamentos estranhos mesmo, por isso que chamamos de estranha moral. O ensinamento moral, mas que aos nossos olhos, ao nosso entender, parece estranho. Nos outros segunda-feira que Léo fez o estudo e Conceição, eles fizeram colocações muito bacanas em relação a esses 2 capítulos, odiar os pais, abandonar pai e mãe. Léo colocou para nós aqui um ensinamento muito, que eu achei que vem muito a calhar, desse odiar pai e mãe, essa palavra odiar. Ele colocou para nós o verdadeiro sentido na interpretação do verdadeiro cristão, principalmente do espírita. Esse odiar significa amar menos, não significa odiar, né? Amar um pouco menos os nossos pais para poder desapegar dos nossos pais, desse amor que se tem, que às vezes a gente pode desfazer muita coisa, amar menos, trabalhar mais em benefício da causa, né? Essa a colocação mais importante que eu achei que Léo fez quando ele fez esse estudo, dentre outras, mas eu gostei de ouvir isso aí. E quando Conceição falou também achei muito interessante, gostei muito, no segundo item, de abandonar pai, mãe e filhos, quando ela colocou assim, que o abandonar significa, no nosso entendimento, depois que a gente aprendeu, né, que a gente ouviu, que a gente leu, que ouviu nossos amigos, que significa assim, deixar de pensar tanto, fazer tanta expectativa nas pessoas que amamos, nas pessoas que criamos, e esperar tanta coisa dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos companheiros, dos nossos amigos, né? Então, não tem muita expectativa em relação às pessoas, porque o que nós pensamos para as pessoas não é o que a pessoa quer, às vezes, quase sempre. Não é o que a pessoa pretende fazer, e sim o que a pessoa está determinada a fazer em suas missões, em suas vocações, né? Em suas tarefas na Terra. Inclusive, a maioria de nós, pais e mães, temos esse pensamento assim, quando nós estamos criando nossos filhos, nós pensamos sempre, quero que fulano estude, né? Faça uma boa faculdade, e seja um médico, seja um professor, seja um engenheiro, né? Essas coisas que toda mãe sonha, que é o melhor para os filhos. Ou até um bom profissional mesmo, dentro do que ele escolher. Mas, às vezes, não é nada daquilo que aquele espírito veio na Terra determinado. Ele veio com outras incumbências, com outras tarefas, e que não estava ao nosso alcance de entender. Então, o que acontece? A gente se decepciona quando os filhos começam a crescer e escolhe coisas que nem passavam na nossa cabeça. Às vezes nem escolhe nada. Vai ser um trabalhador comum, ou às vezes nem vai ser, ou vai ter problemas sérios até. Cada um vai caminhar na sua trilha. E aí nós ficamos decepcionados. Então, o que a Conceição colocou para a gente bastante, eu achei bastante bom para nós, foi que isso aí, que nós não devemos, não é abandonar no sentido de deixar lá, deixar morrer de fome, deixar sujo, sem comer. Não é isso. Abandonar significa não criar expectativas, nossas expectativas, nos nossos, porque cada um de nós veio na Terra com as suas obrigações, com as suas necessidades. Então, isso é um resumozinho dos 2 assuntos que eles colocaram, que eu achei que foi muito bom. Nós aproveitamos bastante, né? Então, vamos continuar agora. E hoje ficou para nós, deixai os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Antes de fazer uma explanação dessa questão, eu vou fazer uma colocaçãozinha da minha vida. Eu gosto sempre de colocar exemplos que me diz respeito a mim, a minha família, aos meus. Porque
eu vou assumir o que eu falar que é minha vida, né? A gente não pode falar pelos outros, mas por nós a gente fala. Talvez eu nem esteja certo no que eu vou falar, mas vou colocar isso. Eu acho que está bem condizente com a lição. Quando há muitos anos atrás eu perdi um irmão, eu já perdi vários, mas um desses irmãos morreu e foi se enterrar lá em Mesquita, porque a esposa dele estava lá, a família, os filhos estavam lá em Nilópolis, que faz divisa com Mesquita, né? Ele estava em Nilópolis, foi velado em Nilópolis, mas o sepultamento foi em Mesquita. E só foi eu, o papai e a minha irmã, porque a minha mãe passou muito mal, tal. Mãe, sabe como é que é? Não conseguiu ir. Nós fomos, ele trabalhava na Petrobras, nós fomos levados pelo motorista da Petrobras e tal. Essas burocracias todas, fizemos tudo que tinha que fazer. Na hora do sepultamento, o papai muito abatido, muito triste, né? Coitado, um filho ainda novo, com um casalzinho de filho, com 36 anos, o papai estava mesmo muito arrasado. Aí a gente ali vendo aquele sepultamento e bota terra e não sei o quê, papai sentiu mal com aquele negócio e caiu dentro da sepultura, ficou caído lá, desmaiado, branquinho. Aí o que fizeram? Apanharam, todo mundo entrou ali, pegou meu pai rápido e levaram. Levaram e eu não sabia para onde, porque eu não conhecia nada lá, sabia que hospital, sei que aquilo lá é difícil de socorrer, né? Aí eu fiquei ali vendo aquele velório preocupada, quem levou foi gente estranha. Aí eu pensei comigo, sabe o que mais? Meu irmão já foi, ele não está mais aqui. Eu pensei assim, ele não está mais aqui, ele já está onde Deus vai determinar. E o meu pai está vivo, precisando de ajuda, e eu não sei para onde ele foi. Aí eu larguei o velório lá, com um desconhecido, meu irmão ali sendo sepultado, e fui procurar meu pai, onde estava o hospital que ele estava, e foi justamente a calhar. Estava tudo errado com ele, não estava sendo tratado. Ele ia até morrer se eu não fosse naquela hora. Então, eu comparei um pouquinho isso comigo. Eu deixei que os mortos enterrassem o meu morto. Eu pedi a Deus e pedi aos amigos espirituais que cuidassem daquele meu irmão que estava sendo sepultado, porque eu não estava em condição de ficar ali, só chorando e olhando, porque o povo que estava enterrando não era eu. O corpo estava ali, mas o espírito não estava mais. Meu pai estava vivo, um idoso, e passando mal em um lugar estranho. Então, eu deixei, depois que eu vi essa lição de hoje, falei, gente, aconteceu isso comigo, e eu nem, na hora, não atinei que foi uma situação como essa aqui. Eu deixei que os mortos enterrassem, que eu já tinha perdido outros parentes, pedi a eles ajuda, na minha santa ignorância, né? Pedia aos irmãos, pedia às pessoas minhas que já tinham saído da terra para ajudar aquele meu irmão, e fui ajudar meu pai, que estava vivo. Então, o que aconteceu? Eu deixei que os mortos enterrassem o meu morto, e eu fui socorrer quem estava vivo, que era meu pai. Então, indiretamente, é um pouco, não é igual, né? Porque não tem como, mas é um pouco parecido com essa situação. Aqui nesse item, Jesus nos diz isso. Ele foi chamado, ele deu um conselho a uma pessoa que estava junto com ele, para que deixasse o seu pai, né, que estava sendo sepultado, e seguisse a ele no trabalho do amor ao próximo, no trabalho do bem. A mesma coisa. Então, essa pessoa que estava em presença de Jesus, com certeza era uma pessoa que estava afim desse trabalho, né? Que Jesus não ia se dirigir sem mais nem menos a uma pessoa que não estava com disposição de fazer esse trabalho cristão com ele, né? Ele chamou porque era uma pessoa que tinha essa intenção, que tinha esse desejo e que estava predispondo a esse trabalho. Só que pediu a ele essa chance, deixar que ele primeiro voltasse para enterrar o pai e depois ele seguisse com ele. Então, Jesus quis mostrar a ele que o pai dele já estava morto. Cabia aos espíritos superiores, ao mundo espiritual, a quem de direito o ajudasse, o encaminhasse, o levasse. E que a ele, que queria trabalhar em benefício do próximo, que deixasse e fosse, porque o pai dele já não estava mais ali. Ali estava só um corpo inerte, que a vida espiritual era verdadeira e ele já tinha partido em espírito. A mesma coisa nós estamos passando agora com os nossos entes queridos que estão partindo, com esses nossos que nós colocamos aí agora, as palavras e aqueles que nós lembramos. Esse sentimento, cabe à espiritualidade amiga acolher esses espíritos, acolher e ajudar. Cabe a nós orar
e ajudar para que eles sejam receptivos a essa ajuda que eles vão receber, porque com certeza vão receber. Mas é preciso que nós, ao desencarnarmos, a gente esteja receptivo a esse acolhimento, para que possamos ser ajudados, porque a espiritualidade ajuda. Deus, nosso Pai, ajuda todos, mas é preciso que nós queiramos, que nós estejamos, né, aptos a receber isso. E se nós não estivermos nessa hora que saímos da Terra, um dia estaremos. Então, que um dia chegue essa nossa vez de a gente pedir esse socorro ao Pai, pedir essa ajuda aos espíritos, pedir esse acolhimento para que a gente então seja ajudado. É o que está acontecendo no mundo atual. Então, essas parábolas que Jesus nos conta, esses ensinamentos, parece muito assim estranho, mas para nós que somos espíritas, não. Porque fica muito claro isso para nós. Deixai aos mortos, cuidado de enterrar os seus mortos. Depois que a gente entende, lê um pouquinho e entende o ensinamento, fica muito claro e muito nítido. Não fica nada obscuro, não fica nada esquisito, fica tudo normal. Primeiro é que as palavras que Jesus falou foram sempre de amor, né? De humildade, de carinho, de ensinamento. Ele sempre esteve entre nós passando essas verdades. Tudo que estiver fora disso aí, não foi Jesus que falou, ou foi a nossa falta de entendimento no assunto. Aí nós observamos que nós já estudamos o Evangelho, não sei quantas vezes, e agora já estamos também depois do meio do Evangelho. Então, esse tempo que nós tivemos de estudo já nos ajudou a dar uma entendida nesse significado, dessas palavras de Jesus, desse ensino moral de Jesus aparentemente estranho, porque nós já temos um pouquinho de conhecimento, já entendemos o que nós lemos e o que nós ouvimos. Futuramente, quando o nosso espírito ainda estiver um pouco mais evoluído, ou até bem mais, terão muitas outras coisas que agora nós não teremos condição de entender, que nós com certeza iremos entender, né? Então, é do nosso conhecimento, é o nosso entendimento através da nossa evolução espiritual. A gente vai entendendo a fala de Jesus. E levando em consideração que eram palavras curtas, vocabulários pequenos naquela época, né? Linguagem diferente, e que difícil de entender, e a escassez das palavras fazia com que se usasse uma palavra só para muita coisa, né? Tipo essa, por exemplo, odiar é amar menos, né? A gente agora é odiar mesmo, amar é amar, odiar é odiar, né? Por quê? Porque já evoluímos, já aprendemos tanto na didática quanto no espírito. Mas a gente chegou a um ponto de achar que era odiar mesmo. Existem pessoas, existe tipo de religião, vamos colocar pessoas, né? Porque religião, eu acho que o caminho todo é para o melhor. Que ainda leva ao pé da letra esses ensinamentos, ainda não consegue entender determinadas coisas. Então, na sua aprendizagem religiosa, leva ao pé da letra essas coisas. Então, Deus castiga, vai para o inferno, né? Ainda o espírito ainda não conseguiu a procurar a diferença disso aí. E achar que não foi Jesus que falou isso. Ele não falou isso. Ele pode até ter falado, mas não com essa intenção. Não é isso? Porque tudo que ele falou era só amor, bondade, humildade, caridade, e não abandono, ódio, né? Essas coisas assim. Então, vamos ler, para ver se eu não falei alguma coisa que não está nada aqui. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Disse ao outro, isso Jesus, né? Segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, de 59 a 60, versículo. Então, é a resposta que ele disse a essa pessoa que estaria interessado em seguir Jesus. Porque ele não ia dizer isso para mim, para ninguém, que nós não íamos segui-lo, né? Aquela pessoa que estava com ele, esse outro, que deve ser um estudioso, interessado em aprender, um apóstolo. Eu, pelo menos, eu não encontrei um nome específico de quem foi, a quem foi que ele disse isso. Mas ele disse isso a alguém que estava interessado em acompanhá-lo para o trabalho do bem, mas preocupado em enterrar o seu pai. Ainda não tinha alcançado isso aí.
Então, Jesus diz a ele que deixe e que ele siga. Aí vem explicar o porquê para essa pessoa, esse trabalhador, futuro trabalhador, né, aceitar isso aí, porque seria difícil você virar as costas para o seu pai, né, não sepultar, e você sair, caminhar com Jesus para trabalhar por outras situações, né? E a gente agora, o que está acontecendo? Quando os nossos estão desencarnando, nós estamos sendo obrigados a deixar que outros sepultem, porque nós não podemos ficar por segurança de saúde, né? Por uma série de coisas, os sepultamentos estão... Valquíria, Oi, minha deixa filha. eu falar só uma coisinha que eu li uma certa vez. Sim. Não sei se é verdade, ou Conceição que leu muito, se já leu. Sim. Sabe Sim. que a dica que a pessoa queria ficar junto para enterrar o pai? Porque ele só teria direito a herdar a fortuna do pai se ele tivesse presente no sepultamento. Sei, Lúcia, mas isso aí não era ele, era o costume da época. É o costume. Então, aí não queria seguir Jesus antes disso. Não era especificamente essa pessoa, era, na época, o costume era esse, né? De não deixar que o sepultamento não tivesse aquela pessoa da família. Herdaria os bens a pessoa da família que estivesse no sepultamento, né? Então, vamos lá. Agora, número 8. Que podem significar essas palavras? Vem a colocação, né? Deixam aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai, porque Jesus pregava isso, né? O amor ao próximo, o respeito ao pai e mãe, o sepultamento dos pais, e de repente ele diz isso, né? Ficou estranho. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo transitória e passageira a existência terrestre, a espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. Em relação ao futuro, as vidas futuras, essa que nós vivemos é uma espécie de morte, né? Porque a proporção que a gente vai passando cada dia, a gente vai morrendo a cada dia, mas sabendo que estamos caminhando para uma vida mais completa, uma vida maior, que é a vida espiritual. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro brilhão que aprende a gleba terrena, do que se sente feliz em libertar-se. E isso nós já temos conhecimento, porque nós já entendemos o que é reencarnar, né? Encarnar e reencarnar, essas idas e vindas que nós temos para aperfeiçoamento do nosso espírito. Nada tem a ver com o corpo. A cada encarnação, nós temos corpos diferentes, né? Sexos diferentes, situações diferentes vividas por nós. O espírito permanece, mas o corpo, ele muda, né? O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança. O espírito ausente, quem o infunde? Ele é análogo àquele que se volta aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Daí o nosso cuidado em não se apegar, como Conceição falou no segundo item, não se apegar a coisas materiais, não se apegar a expectativas materiais, porque isso não faz bem para o espírito, né? Para o espírito que se for, e nem para nós. Porque se o corpo a gente não pode se pegar, não pode exigir, imagine relíquias, né? Móveis, objetos de pessoas. A gente pode guardar porque acha bonito, porque gosta e quer ter, mas não com aquele pensamento, porque foi da pessoa que a gente gostou, guardar para toda a vida, ninguém poder mexer, ninguém poder tocar. Isso aí não. Isso aí, o sentimento é que é o importante, né, Maria? Valquíria, deixa eu falar com você uma coisa que aconteceu comigo agora esses dias aí. Eu sei que eu tenho um colarzinho que a Neuza do seu Ivan me deu há muitos anos atrás.
Aí eu fui comprar uma roupa, esqueci lá na loja, pendurada lá. Aí eu liguei para a menina, aí a menina guardou. Eu falei, esse aí não tem valor nenhum, assim, valor material. Mas ele tem um valor sentimental. É um cordãozinho de nada. Mas eu gosto de ter, não é que eu seja apegado a ele, mas ele é um pedacinho, entendeu? Daquele sentimento que a gente tem pela pessoa. E é importante. Aí a menina guardou, eu fui lá e peguei meu colarzinho, tá guardadinho aqui, ó. Porque a gente, Maria, a gente tem essas coisas, e gostar dessas coisas, e amar, sem sofrimento, faz até bem para o espírito. É só para ter uma lembrança, eu adoro ter uma lembrança das pessoas que já se foram, e é meu amigo. Você para dor, sentimento de dor. Não é isso, é só para lembrar. Todas as vezes que eu ponho ele, eu lembro dela. Com carinho, com amor, né? Com certeza. Era isso que aquele homem não podia, por si mesmo, compreender. Jesus nos ensina dizendo, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, assim entre aspas, né? Porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Então, ele mostrou para essa pessoa que o sentimento dele, pelo aquele pai, deveria ser pelo espírito, e não pelo corpo que estava sendo enterrado. Porque ali já não existia mais aquela pessoa. Existia um corpo que, futuramente, aquele espírito voltaria para outro corpo. E, às vezes, até nem mais junto com aquele filho. Mas é preciso que a gente entenda essas verdades da doutrina espírita, para que a gente até mesmo agora possa entender isso. E alguém dizer assim, não vá ao enterro do seu pai, e você acha normal, achar que você pode, ou na casa espírita, ou na sua casa, ou onde você estiver, fazer uma prece àquele espírito, porque ele vai receber de qualquer maneira, independente de você estar lá presente ou não. Agora, inclusive, existe um sistema de que se fecha as portas, né, nas capelas mortuárias, por causa da segurança, e deixa o corpo ficar ali, e as pessoas vão para casa, vão orar, vão fazer as suas orações. Por quê? Para isso, precisa que a gente entenda essa situação do espírito. Que a gente, não é que seja espírita, mas que entenda que a verdadeira vida não é essa da Terra. E que ali existiu um corpo que nessa encarnação foi nosso pai, nossa mãe, nosso companheiro, nosso filho. Mas futuramente é o espírito que talvez volte para nós ou não. E é esse espírito que precisa do nosso sepultamento, do nosso cuidado, das nossas orações, para sempre. Como todos os irmãos que desencarnam. Todos esses que estão desencarnando, compete a nós esse mesmo procedimento. Em relação aos nossos, também em relação aos outros irmãos que estão desencarnando e aos seus parentes, para que desapegue, porque as coisas estão acontecendo com muita rapidez, com muito choque, e as pessoas, às vezes, não estão preparadas. Então, que a gente peça também pelos familiares, para que entenda, que aceite, que sofra, mas entendendo o porquê. Porque o Espiritismo é uma doutrina que você só entende porque você só aceita porque você entende que a morte não existe, que aquele corpo não tem nada a ver, que o espírito já não está mais ali, que ele seguiu, né? Que ele foi amparado, que os espíritos amigos benfeitores o acolheram, o ajudaram. Então, mas é bom que você entenda isso, que você estude a doutrina e entenda, na hora da necessidade, que é a hora que todos nós passamos, a gente tem esse discernimento. Porque senão a gente cai no desespero, cai no sofrimento, como todo pagão, né? Que a gente já viveu essa situação. Agora, nós, sendo cristãos, nós sabemos que o futuro nosso está a caminho, que o futuro é o mundo espiritual. E que isso que nós estamos passando não é senão um dos degraus que temos que vencer, né? Para encontrarmos a verdadeira vida, o verdadeiro céu, como a gente chama, né? Que é a vida após a morte, e que ela é eterna, ela é em relação a esse tempo que nós estamos vivendo, e quem vive 90, 100, 100 e poucos anos, o tempo que se vive, não é nada em relação ao tempo da eternidade que nós temos para viver.
né? Isso ainda não é nada, mas é preciso que a gente prepare o nosso espírito para isso. Nós também precisamos nos preparar para, na hora do nosso desencarne, a gente não está no desespero. Se nós estamos vivos, nós vamos ter opção, né? Então, para que a gente não fique desesperado, que a gente encontre a ajuda dos amigos, para que a gente adormeça, relaxe, até termos condição, né, de algum espírito nos socorrer, para a gente não ficar no desespero. Isso tudo a gente tem que preparar agora, porque a gente não prepara muito para a morte, né? A gente não se prepara muito para a morte. A gente vai vivendo achando que aconteceu com o nosso vizinho ali, com a gente ainda não. Só na hora que nós desencarnamos que nós vamos perceber quanto o nosso espírito vai estar em desespero ou não. Então, nós temos que preparar a nossa partida para que ela seja o melhor possível, né? Nós não vamos dizer como a gente quer, que seja como o melhor que pode para nós, o melhor que nós merecemos, né? Para a gente entender aquela coisa, né? Que seja em paz, que seja com compreensão, e que sofrer, mas tenhamos ajuda, essas coisas que a gente tem que achar. Então, foi isso que Jesus quis dizer para essa pessoa que queria acompanhá-la, mas não queria deixar o seu pai sem sepultar. E isso também pode ser um sentido figurado de ser um sepultamento, assim, tipo assim, entre aspas, deixar para trás as riquezas, deixar para trás os bens materiais, né? Desligar das coisas materiais e acompanhar Jesus nos seus trabalhos. Acompanhar Jesus significa o quê? Sair atrás de Jesus? Às vezes não, porque agora nós não podemos ir atrás de Jesus, né? Nós não temos essa condição. Mas nós podemos acompanhar Jesus através do nosso trabalho, do nosso pensamento, da nossa ajuda ao próximo. Então, a gente tem que deixar as nossas coisas vivas, materiais, para lá, se desprender dessas coisas e seguir Jesus, o quê? Acolher alguém numa necessidade, dividir o pão com alguém que está precisando. Isso é um sacrifício, isso é seguir Jesus. Amar os nossos irmãos, né? Sentir pela dor do próximo, essas coisas todas é acompanhar Jesus, é deixar, é enterrar os vivos, enterrar e sair, enterrar os mortos e levar as coisas vivas. É nos transformar. Quando a gente se transforma, a gente está enterrando as coisas que já morreu, que são as coisas vazias da vida, né? As coisas que não nos elevam, e deixar conosco, carregar conosco, junto com Jesus, esses valores e essas tendências para o bem, para o ensinamento dele, né? Mudar os nossos sentimentos, nos transformarmos, esse é o objetivo, né? Tudo que Jesus nos falou foi nesse sentido, da nossa transformação, da nossa mudança. E ele usava as situações do momento. No momento que ele tinha para dar de exemplo, era essa atitude dessa pessoa que o ia seguir. Então, ele aproveita isso aí. Ele falava com as pessoas simples, assim, com as pessoas mais humildes, falava com as pessoas que moravam, que trabalhavam na terra, com pescadores, porque era esse o ambiente que ele vivia, com essas pessoas que ele se dirigia. Então, ele dirigia essas palavras simples ao entendimento desses irmãos na época. E nós também temos que ser simples, vamos também usar esse sentimento de simplicidade e trazer para a nossa vida atual. Esse é o item 7 e a explicação com o item 8. Agora nós vamos para o 9. Nós vamos até o 12, tá? Aí nós vamos deixar um tempo para as pessoas fazerem as suas colocações. A outra é assim, não vim trazer a paz, mas a divisão. Isso aqui Jesus quer colocar, não sei se eu estou enganada, mas na última refeição de Jesus com os apóstolos, que foi a Santa Ceia, né? Pintada e aí, aclamada por todos nós, ele disse isso, né? Que ele daria para nós a paz, ele não estava nos dando a paz. Então, é essa paz que ele se refere aqui. A paz que ele quer para nós é a paz de Jesus, a paz dele, a paz que nos dá tranquilidade, mesmo nas horas difíceis. Porque mesmo na hora do sofrimento, a gente tem que preservar a nossa paz de espírito, preservar o nosso amor, a nossa fé, para que tenhamos paz nas nossas dores mais fortes. Porque a dor, se nós não cuidarmos dessa paz interior,
nós vamos sofrer muito, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, e que o sofrimento é toda hora. A gente vê aí, toda hora, sofrimento e dor. Mas é preciso que dentro de nós a gente conquiste essa paz interior, que mesmo na dor a gente tenha equilíbrio para o sofrimento, equilíbrio para as nossas dores. Essa é a nossa paz. A gente tem exemplo dos cristãos, né, que marcharam para a dor, marcharam para a destruição em paz, né? Em cântico de louvor e de paz. Quer dizer, eles tinham aquela paz de Jesus dentro deles, a paz interior. É essa que é a mais difícil de se conquistar. Porque sempre nos momentos de dores, a gente perde o equilíbrio e perde a paz. Aí transforma todo o ambiente que nós estamos em verdadeira guerra de sentimentos, porque nós passamos para os outros aquela dor que nós estamos, porque nós não temos controle do nosso interior. E é possível, mesmo agora no nosso sofrimento, que a gente continue em paz. A gente sinta, nós sentimos pelos nossos que foram, sentimos pelos irmãos que estão enfermos, mas temos que ter paz dentro de nós, para não cairmos no desespero, né? Não ir contra Deus, não perder a nossa fé, né? Aceitar os desígnios, entender para que são os acontecimentos que nós passamos, para que são as nossas dores. Isso que é a nossa paz. Não é deixar de sentir, mas sentir compreendendo, para não cair em desespero, não sofrer, né? Passar pela dor, ela é benfazeja, mas ela não pode causar a nós um sofrimento atroz que vá fazer com que a gente pense coisas e sinta coisas que vão nos prejudicar espiritualmente. Essa aqui é a paz que Jesus queria que nós tivéssemos aqui nesse item. Então, ele diz assim, não vim trazer a paz, mas a divisão. A divisão, o que significa? A divisão de pensamentos, né? Quando Jesus veio, ele veio pregar para nós o amor, a humildade, né? O amor ao próximo. E a base era o amor, né? O amor acima de tudo. E o desejo de nós, de todos nós na época, era ficarmos libertos daquele jugo dos senhores, né? dos reis, né? Dos romanos. E nós estávamos depositando as nossas esperanças toda em Jesus. Aí nós voltamos àquela segunda questão de Conceição. Podemos ter expectativa. A nossa parte a gente tem que fazer, né? E essas esperanças de Jesus, que nós tínhamos depositada nele, nós, como materializados, como éramos, ainda somos, a gente queria resolver tudo na hora. A gente não queria esperar que a paz entrasse dentro de nós, através da nossa mudança, do nosso sentimento. A gente queria solução para o nosso sofrimento na hora, e que alguém fizesse isso, e esse alguém seria Jesus. Mas como esse não era o objetivo dele, então existia divisão, né? Tanto existia que, quando ele foi crucificado, vários de nós achamos favorável, né? Solta o bandido e crucifica Cristo. Por quê? Porque nós depositávamos todas as nossas esperanças de salvação, de paz, de tranquilidade, na pessoa dele. E ele não veio para isso. Então, nós estávamos querendo a nossa paz vinda de fora, vinda de outro, e não procurando dentro de nós. Então, diz assim a 9, não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto não vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Isso está em Mateus, né, em capítulo 10, 34 a 36. Então, ele mostrou que existiria essas desavenças dentro da nossa própria casa, levando em consideração também que ele questionou quem são meus pais, quem são meus irmãos. Então, se nós não estamos em paz agora, nós estamos com certeza separando pai de filho, mãe de filha, sogra de nora, porque todos somos a família, todos somos pai, mãe, irmão, nora, filho, filha. Então, estamos todos nos separando. Mesmo que no nosso ambiente familiar, na nossa casa, a gente ainda esteja sem separar, mas fora da nossa realidade, estamos separados dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos.
levando em conta que Jesus disse quem são meus pais, quem são meus irmãos, né? 10. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Tenho que ser batizado com um batismo, e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra. Então, ele tinha que trazer esse fogo, o fogo da mudança, o fogo da desavença, o fogo da compreensão de que nós não tínhamos que esperar dele a solução, como até hoje ele nos ensina. A mudança tem que ser nossa, a transformação tem que ser nossa. Nós não podemos levantar o braço e agradecer que estamos salvos. Nós não estamos salvos se a gente levanta só o braço na hora que alguém pergunta e continua com as nossas atitudes incoerentes. Então, essa distância, essa salvação, somos nós que temos que conseguir. Julgais que eu tenho a fim de trazer a paz à terra? Ele pergunta, não. Eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão. Por doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai, a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Tá vendo? Essa mistura de sentimento, essa mistura de parentesco, se considera também quando ele se refere ao nosso parentesco espiritual, o nosso parentesco de toda a família espiritual, não é só de nosso pai, nossa mãe, consanguíneo, né? 11. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura, da bondade, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito, não vem trazer a paz, mas a espada, vem separar do pai o filho, do esposo a esposa, vem lançar fogo à terra, e tem pressa de que ele se acenda? A gente ainda encontra muita gente religiosa que diz assim, está escrito, na Bíblia está escrito, né? Não vim separar, eu vim castigar, eu vim isso. Jesus castiga, né? Vai para o inferno. A gente encontra essas pessoas que ainda pensam assim. Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmias em atribuir a linguagem de um conquistador? Quer dizer, claro que ele não era isso que ele dizia. Então, está escrito também, está colocado também, mais lá para trás, que tudo que está sendo colocado de uma maneira que nós não conseguimos entender, e dito por Jesus, e que não seja palavra de amor, né? de carinho, de humildade, não foi Jesus que escreveu, ou então nós não conseguimos entender, porque dele não se tem dúvida que ele só passou para nós o amor. Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem pronunciou, e ela dá um testemunho de alta sabedoria, apenas um pouco equívoca. A forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganasse relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas a letras, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda, que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Então, não foi Jesus que disse nada disso, ou se foi, disse, mas nós não entendemos ainda. É como nós dissemos, uma palavra só era usada para várias situações, né? E não foi Jesus que escreveu essas coisas, foram aqui, ó, os apóstolos, né? Essa verdade que nós acabamos de ler está no capítulo 14, no item 6, tá? Agora, a consideração da número 12. Toda ideia nova, forçosamente, encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem luta. É uma grande dificuldade que nós temos em mudar os nossos conceitos, em mudar nossas atitudes. A gente vem de muitos anos fazendo uma coisa de uma maneira só, que quando chega a hora que a gente precisa mudar, a gente estranha as mudanças, a gente não aceita. Mudança de direção, mudança na família, quando algum casa com outra pessoa, aquela mudança da vivência dos outros familiares não é aceita. No nosso trabalho, mudança do nosso chefe, mudança da nossa maneira de trabalhar, a tecnologia que apareceu mudando a nossa vida, principalmente nós mais idosos,
Todas as mudanças nos causam muita estranheza e dificuldade em aceitar. E a gente só começa a aceitar a proporção que a gente vai entendendo que aquela situação é boa para a gente, resolve nossos problemas, não é aquilo que a gente pensava, mas isso requer um tempo. Por isso a gente estranhava certas coisas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Quando existe uma mudança, quando existe uma pessoa entre nós com uma verdade, a gente, às vezes, não aceita. Mas quando a verdade tem fundamento, quando a verdade corresponde à nossa necessidade, e a gente vê que teve fundamento e que ela é verdadeira, ela não tem falsidade, ela fica. Mesmo que as palavras da pessoa se vá, mesmo que a pessoa materialmente parta, as suas palavras fiquem, mas a verdade fica, porque a gente colocou dentro de nós, a gente admitiu aquela verdade, porque ela era uma verdade que realmente verdadeira, né? E de entendimento para nós. Se for notoriamente falsa, se a julga isenta de consequência, ninguém se alarma. Deixam todos passar certo de que lhe faltará vitalidade. Quando a verdade não satisfaz, ela por si só ela se desfaz. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se ele prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Então, a tal história. Morre o homem, né? Mas as suas palavras ficam, as suas verdades ficam. Então, porque é uma verdade que realmente satisfez, né? É uma verdade que foi digna de a gente seguir. Assim, pois, a medida da importância e do resultado de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Esse último parágrafo aqui é um fechamento muito importante. Então, o que diz a nós é isso, que a verdade, quando ela tem objetivo, ela é sincera, ela permanece. E quando ela é uma verdade que é superficial, ela só serve para determinados grupos de interesse próprio, ela se apaga com o tempo, e nós não admitimos, né? Então, a gente tem um pedacinho desse texto, que não é para mim, mas só para fechar aqui. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas, os sacerdotes do seu tempo. Então, é por isso que a verdade de Jesus prevaleceu, que foi uma verdade que falava diretamente aos sentimentos nossos, aos sentimentos do povo, aos sentimentos dos cristãos e a nossa transformação moral. E seus ensinamentos, a gente encontra verdade na doutrina espírita que ele anunciou que chegaria. A gente encontra verdade, então a gente não questiona se é verdade ou não, a gente questiona de entender, para tirar mais proveito e mais ensinamento e mais elevação das verdades que ele deixou. E elas não se perdem. A doutrina espírita são palavras que não estão expostas ao vento, não estão soltas. Elas têm fundamento e nós encontramos veracidade e, principalmente, encontramos equilíbrio, descanso, né? Verdade, tranquilidade, paz, harmonia e compreensão das situações difíceis e uma certa paz dentro do nosso interior, que é o que ele queria de nós, né? A gente sente essa paz porque a gente entendeu essas verdades, compreendeu e ela ficou. Ficou no papel só? Ficou no nosso linguajar? Não, ficou dentro de nós. A proporção que nós vamos incutindo isso dentro do nosso ser, nós vamos continuando, né? Então, as ideias não se matam. As ideias verdadeiras, as ideias que nos enobrem, elas não se matam, né? Os textos que nós não entendemos, o problema não é de Jesus, o problema está no texto, o problema está em quem interpretou, o problema está em quem escreveu, que foram passando de um para o outro, e com certeza, né? Vai passando de um para o outro, as coisas vão mudando. Aí, quando chega em nós, já chega diferente, chega de um jeito e que a última pessoa entendeu e escreveu para nós. E às vezes não satisfaz, né?
Então, meus irmãos, falta pouquinho, mas se alguém quiser colocar alguma coisa, temos ainda um minutinho. Tá bom? Eu vou adorar, vou ouvir algum acréscimo, alguma coisa mais bacana aí que vocês entenderam também. Tá bom? Sou todo ouvidos. Vem, meus irmãos. Valquíria, querida, gratidão pelas suas explicações. Muito Ninguém bom. quer fazer. Para mim, Ninguém vai falar nada. para mim é sempre uma chuva de bênçãos quando vocês fazem as palavras, principalmente porque muitas das coisas, embora eu não seja uma fariseia, né? Não sei nem se o nome é fariseia, mas eu ainda tenho uma dificuldade, né, de compreender. Não, eu sempre falo sempre falo com o pessoal, porque eu acho importante, né, mostrar que realmente vocês têm razão. Não é uma coisa muito simples, e se você não tiver com um grupo que já estuda, com um grupo que já tem um conhecimento, né, que tem experiência, você lendo, você vai pegar e olho por olho, dente por dente, você não vai fazer uma interpretação. Você vai fazer a interpretação direta, né? Você vai compreender aquilo que você está lendo. De palavras nossas, né? Porque o que a gente vê muito é aquela pessoa falando, depois todo mundo só levanta a mão, que me perdoe a ausência, não estou pensionando o nome de religião nenhuma, mas isso a gente vê. Então, todo mundo escuta, todo mundo concorda e todo mundo se considera salvo, né? Com a gente troca ideia, quem aprendeu mais passa para o outro, quem leu uma coisa diferente passa para nós. Então, esse nosso encontro é muito bom. E nós só agradecemos a Deus, né, essa oportunidade. E eu, principalmente, agradeço esses momentos que nós passamos juntos, que para mim é primordial para o meu equilíbrio emocional na vida agora atual que a gente está vivendo, né? Essa presença de vocês, eu agradeço a vocês por me permitir olhar as feições alegres de vocês, as palavras bacanas, me dar essa oportunidade, porque isso me fortalece, isso me torna cada vez melhor. Então, eu agradeço e peço desculpa de alguma coisa que não consegui colocar, mas foi o que eu consegui entender, né? Quando alguém quiser mais coisa, passa para mim, que eu vou adorar. Muito obrigada, meu filho. Só complementando, Valquíria. Para mim, porque hoje está fazendo 30 dias que meu marido morreu. Ah, minha filha, Deus te ampare, te dê consolo. As palavras foram muito sábias hoje. E que ajude a seu marido a se encontrar. Pode estar sendo amparado, pode ter certeza disso. Eu sei. Ele está sendo amparado, ele está sendo ajudado. Deus não abandona seus filhos, não fica uma ovelha de carro. Ele vai ser socorrido, ou já não foi, né? Então, já foi. Você, eu sei o que é isso, minha filha, eu também já passei, mas o tempo nos ajuda e nos conforta, a espiritualidade amiga nos conforta, as lembranças boas nos confortam. É isso, nós temos que lembrar das coisas. As palavras que você falou. Bate com a gente, né? Bate direitinho. Tenha fé em Deus que tudo vai melhorar, né? A gente vai lembrar deles, como nós colocamos aí que Maria falou, do colarzinho, mas uma lembrança boa, uma lembrança que a gente até gosta de sentir, que a gente até chega até a rir, parece incrível a gente dizer, né? Mas você vai ver que futuramente você vai até rir da saudade boa que você vai sentir dele. Entendeu, minha filha? Fica na paz do Senhor, fica com Deus, tá? Que Valquíria, as coisas têm a energia da pessoa, né? A energia da pessoa. Tem as energias, né? Com certeza, E a gente também elevando a nossa energia, ela se junta àquela outra. Ajuda. Não pode ser com desespero. Tem que ser com calma, com saudade, mas com equilíbrio, né? Com carinho, né? Com certeza. A saudade fica, nós não somos de ferro, né? É verdade, nós somos humanos. Nós somos humanos ainda. Até os animais sentem, né? Quanto mais a gente, né? Mas nós temos a nossa paz interior, como Jesus disse aqui, né? A paz que ele nos deu, ele deixou para nós essa paz. Ele partiu e deixou a paz dele, a paz
Ele nos deu, eu vos dou a minha paz, não é assim que ele diz? Então, é isso que ele nos deu. Então, ele mostrou como a gente poderia ter paz. A Ele paz deu o exemplo para que a gente aprendesse a ter a paz que ele deixou para nós. Mesmo né? o sofrimento, quando a gente fica em paz. Menos sofrimento, a gente teria essa paz, se a gente conseguir vencer o desespero e a falta de fé, né? A falta de segurança, tudo isso é importante. Pegar nesses ensinamentos, né? E na certeza seguir aquilo que ele deixou. A vida não acaba no Conceição, querida, completa o que você gostaria de dizer. Vou falar, Conceição, desculpa, minha filha. Não, não se preocupa, não. Não, é só para complementar, se a gente pensar um pouquinho mais, não vim trazer a paz, mas a divisão, isso acontece internamente também dentro da gente. Sim. Isso Nosso mesmo. Processo evolutivo, a gente causa sofrimento, causa dor, a gente deixar o homem velho para que o novo nasça, né? A gente deixar os nossos defeitos, as nossas... como você colocou, em questão das expectativas, né? Isso causa dor na gente. A gente ter que ajustar essas expectativas em relação aos outros, à nossa vida, ao que a gente esperava. Então, a gente pensando bem, esse movimento, essa divisão, essa guerra, esse fogo, acontece também internamente. Dentro de nós, é verdade, Conceição. Bem colocado. Ela, na verdade, ela vai vir de dentro para fora. De dentro para fora. E é difícil conseguir, né? É fácil. Só porque a gente é espírita e lê o Evangelho. Não, causa dor. É difícil. A exemplo quando a gente vê um ente querido desencarnar, por mais que a gente tenha essa consciência de que a vida verdadeira é a vida real, é a vida espiritual, que ali está só um corpo e tudo, mas isso causa um impacto, né? Causa dor. Aquela dor. Aquela vida material que a gente viveu com aquela pessoa, aquela você não recupera mais. Você pode recuperar em espírito, mas aquela matéria que você viveu, dedicou a sua vida, teve momentos de alegria e também de problema de vida normal, aquela você não recupera mais, aquela não vem mais. Não é isso? Aí você tem esse a sua vida, né? Todo um novo sentido a sua vida dali para frente. Porque se você também ficar apegado àquilo que passou, aquela vida que você teve com a pessoa, você não vai conseguir caminhar e nem vai deixar o outro caminhar, porque ele vai sentir. É o que nós estamos dizendo, você tem que evoluir, as mudanças faz a gente sentir, mas elas são necessárias, e você tem que pegar o barco e caminhar, seja lá em que jeito for, o jeito mais você achar que dê certo para você caminhar, mas você tem que continuar a sua vida, caminhar para ele também continuar dele, aquele irmão, aquela irmã, aquele espírito, também continuar a sua caminhada. Desliga e deixa ele caminhar, e a gente também caminha, com fé em Deus e com certeza de que dias melhores virão, e vamos caminhando só a prova disso, isso eu estou falando, que eu só falo quando eu tenho certeza, como dizia a mulher, aquela da televisão. Eu falo de verdade. Eu sei que isso é verdade, aconteceu comigo. Né? Não estou inventando, não estou dizendo que foi fulano, Beltrano, foi comigo. Dias melhores virão, a cada dia é melhor do que o outro, em relação a esse sentimento de perda que nós estamos colocando. A cada dia é uma compreensão melhor, é uma saudade que fica, mas é uma saudade boa, que vale a pena sentir, não é para você expulsar. Vale a pena. Entendeu? Então, meus irmãos, mais uma vez, obrigada. Tá, obrigada, querida. Luiz, meu querido, você pode fazer a prece para a gente? Prece final? Vamos lá. Vamos lá. Graças a Deus. Nós queremos agradecer ao estudo aí dirigido pela Valquíria, que muito nos beneficiou. Que nós possamos encontrar essa paz condicional
que Jesus tanto nos recomenda, e que é a paz que vem de dentro de cada um, né? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Jesus, nosso Mestre, irmãos amigos que nos assistem, nós agradecemos por esse momento, por todos os ensinamentos que recebemos, que com certeza muito vai contribuir para a nossa evolução espiritual, para a nossa reforma íntima, que é o que sempre buscamos. A todas as pessoas que desencarnaram recentemente, nós esperamos que estejam bem amparadas pela espiritualidade maior, que todas as pessoas envolvidas nesse momento tão difícil, todos os gestores, independente de níveis, todos os médicos, enfermeiros, as pessoas que colaboram no serviço dos hospitais, que todos estejam amparados pela espiritualidade maior, que sabemos que é um momento muito difícil. E que a esperança seja o alimento para que possamos continuar caminhando cada dia nessa caminhada que não podemos fraquejar. Assim, nós pedimos sempre muita paz, muita luz e muita esperança. Pedimos a permissão para o encerramento desse estudo. Muita paz a todos, graças a Deus. Graças a Deus. Meus queridos, estudo maravilhoso. Até quarta. Desejo uma noite excelente. Muito carinho. Vilma, um forte abraço carinhoso para você. Tá? É difícil, com o tempo, a dor não vai passar, mas vai amenizar. A saudade vai ficar, mas vai segurando, tenha força, querida, porque faz parte, né? E o que consola a gente é acreditar que ele está bem, está sendo cuidado, tratado, contribuiu aqui com o dever que ele tinha, já liberou um pedacinho do que devia, né? Resgatou um pouco e está seguindo na luz do Senhor. Ok, meu bem? Então, Bel também, prazer revê-la, Moniquinha, Lúcia, Paulo André, Dona Maria, Conceição, Luiz, Valquíria. Grande beijo, uma boa noite para todos, tá? Boa noite. Tchau, Caixinha. Valquíria, é um estudo muito bom. Esse capítulo é um capítulo muito difícil que eu sempre achei. Muito afinado, né, Lúcia? Muito bom. Está ficando tudo afinado. Menina, eu acho esse capítulo, eu achei esse capítulo difícil, né? Muito bem explicado, muito bem. Isso aí, Lúcia. Outra vez eu melhoro mais, né? Cada dia que me pedir. Não, eu gosto, como eu falei para você, eu gosto de ver você falando de história. Então, eu tive sempre dificuldade. Eu sempre tive dificuldade, especialmente nesse capítulo. Muito bom. É verdade. Gente, boa noite. Boa noite. Grande beijo. Boa noite, amiga. Uma amiga que está sentindo a saudade do companheiro. Deus te ampare. Regina e as plantas dela, linda menina. As coisas mais lindas que existem de hortaliça dela. É, né? Estão lindas mesmo, benza a Deus. Linda menina. Ela me deu um pé de manjericão, o bichinho já está tudo enferrujadinho. Porque, Regina, são lindos. Não tem jeito. A Lúcia, tu é a figura. Meu Deus do céu. Tchau, meus amores.